esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. A tradução que foi me dada diz assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas nesta vida, somos os mais indignos de todos os homens. Irmãos, este capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios é o versículo mais abrangente, com uma argumentação para a ressurreição, sobre a ressurreição, que o apóstolo Paulo teve essa inspiração de Deus para escrever. Ele é um versículo, quando alguém tiver alguma dúvida, se você tiver alguma dúvida acerca da ressurreição, leia esse capítulo de 1 aos Coríntios, capítulo 15. Então, é o capítulo mais completo, a palavra mais completa sobre a ressurreição na Bíblia é esse capítulo de 1 aos Coríntios, capítulo 15. O apóstolo Paulo escreveu essa carta porque ele estava escrevendo para a igreja de Coríntios. A igreja de Corinto, ela passava por uma situação, porque ela era constituída de gregos, pessoas que tinham vindo também com conhecimentos filosóficos, e a filosofia grega, ela estava superando na igreja mais do que a teologia cristã. A teologia cristã ensinava de uma forma, mas a filosofia grega ensinava, grega e humanista, ensinava de uma forma diferente, e os irmãos, eles não entendiam. Então o apóstolo Paulo sentiu essa necessidade, assim como hoje também na igreja, nós sabemos que a necessidade de ensino, e Deus tem levantado homens, mulheres de Deus, para trazer ensinos para a igreja de acordo com a necessidade, como nós estamos vivendo os dias atuais, e veio essa lição que hoje iniciou nesse trimestre, muito maravilhosa, né? Muito maravilhoso, falando sobre a igreja, né? Para nós vencermos o império do mal. E aqui o apóstolo Paulo falou para aquela igreja, ele estava falando que se não houvesse ressurreição, ele disse: olha, se a nossa esperança em Cristo, ou se esperarmos em Cristo só nessa vida, já que aquele povo não cria na ressurreição. Por que não cria? Porque os gregos, eles diziam que apenas a alma era imortal. Eles criam na imortalidade da alma, mas não criam na ressurreição do corpo. Então o apóstolo Paulo, usado pelo Espírito Santo, ele começou a argumentar e falar que a cruz vazia é a essência do Evangelho. E que se a cruz de Cristo, ela representa fundamentalmente a nossa fé cristã. Porque se não houvesse ressurreição, o que nós estaríamos fazendo? Nossa pregação e nossa fé seria vã. Mas no versículo 3 e 4, ele diz assim: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12. Ele começou a falar sobre a cruz, sobre a ressurreição. E ali ele começou a testificar que Jesus não só morreu, e essa certeza nós temos, nós somos igreja do Senhor. Se nós não crêssemos na morte e ressurreição de Jesus, não estaríamos aqui. Faríamos o quê? Se, como o apóstolo disse, se nós esperarmos o Senhor somente nesta vida. Mas nós cremos na morte, na ressurreição do Senhor ao terceiro dia, e que Ele ascendeu ao Pai, aos céus, e voltará para nos buscar. Essa é a maior esperança da igreja, a volta do Senhor Jesus. Se a ressurreição não tivesse acontecido, seria vã, seria um fracasso, a nossa pregação seria uma derrota, seria totalmente fracassado a nossa fé. Mas uma coisa nós temos certeza: nós não estamos servindo ao Senhor simplesmente por algo aqui terreno, transitório. Irmãos, muitas vezes nós limitamos, muitos cristãos, infelizmente,
muitas pessoas limitam sua visão no campo do efêmero, do passageiro, daquilo que é temporário, daquilo que não traz esperança. Porque o apóstolo Paulo estava falando isso, e hoje, como igreja do Senhor, nós entendemos que muitas pessoas até querem barganhar com o Senhor, por causa de bênçãos espirituais. Elas querem ser abençoadas, e aí corre para a igreja para fazer campanha. Até o pastor falou aqui segunda-feira alguma coisa sobre isso, sobre campanhas. É errado? Não é errado. É errado buscar bens materiais? Não é. Mas isso não pode superar a nossa vida espiritual. Nós não devemos deixar a vida espiritual buscar ao Senhor em favor de coisas materiais, passageiras, que tudo aqui vai ficar, de acumular riquezas. E a palavra de Deus, o próprio Jesus, ele nos adverte: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Se nós queremos demais coisas, nós vamos buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça, a verdade de Deus em nós, a justiça de Deus. Jesus morreu, Jesus ressuscitou, Jesus se fez justiça de Deus por nós. Isso que o apóstolo Paulo estava mostrando para aquela igreja. Ele se fez justiça de Deus por nós. E Efésios capítulo 2 vai nos falar que pela graça nós somos salvos, pela fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Também não vem de obras para que ninguém se glorie. Mas infelizmente muitas pessoas acham que serão salvas por causa de obras e outras coisas mais, dogmas e religiosidade, muitas coisas que acham que isso vai salvá-los, mas isso não vai levar à salvação. E a palavra também nos fala, irmãos, que se nós esperarmos o Senhor só nessa vida, como esperar o Senhor só nessa vida? Porque infelizmente tem muitas pessoas correndo para a igreja, mas não está realmente ligada à sua fé em Deus, não busca o Senhor como deveria buscar, está correndo atrás de bênçãos materiais. E quando a palavra de Deus já nos garante que se nós atentamente ouvirmos a voz do Senhor nosso Deus, tendo cuidado de guardar e fazer todo aquilo que a palavra nos ensina, as bênçãos virão e nos alcançarão. Quantos aqui creem nessa bênção nos alcançar? Aleluia, elas vão nos alcançar. Aliás, elas têm nos alcançado. Nós somos abençoados por Deus. Nós não precisamos barganhar, correr só para jejum e oração e fazer campanhas para ter bênçãos materiais, porque muitas vezes o crente, o cristão, se ele focar nas coisas materiais, ele vai esquecer do que o apóstolo Paulo mesmo lá em Colossenses 3 diz: buscai as coisas que são de cima. E para nós pensarmos também nas coisas que são de cima, e quando nós pensamos no céu, quando nós pensamos na cidade que está preparada, naquilo que o Senhor foi preparar para nós, e que Ele prometeu que um dia voltará para nos buscar, nós olharemos para as coisas dessa terra como coisas efêmeras, como coisas passageiras. Veremos que nós estamos aqui simplesmente como forasteiros, como passageiros, e jamais nós estaremos presos a coisas deste mundo. A palavra de Deus nos diz no capítulo 1, no capítulo 2 de primeiro livro ao João, primeira carta de João diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Não ameis o mundo, ou seja, não ame as coisas deste mundo que dão prazer, as coisas que o mundo oferece, que muitas vezes enche os olhos se nós não estivermos em vigilância, porque tudo isso vai passar. O mundo não se fala do mundo geográfico, mas fala do sistema mundano. Como está o sistema mundano hoje em dia? As pessoas querem correr a troco de qualquer coisa, elas vão, elas fazem qualquer coisa para estar
bem, como se falam, né? Bem na fita, ou seja lá como for, para ter status social, para ser bem vista, para estar nos holofotes, procurando posições altas. Mas quando o Senhor quer, o próprio Senhor é quem coloca. Nós não devemos correr atrás dessas coisas. Isso aí é esperar em Cristo só nesta vida. Eu vou orar para Jesus me encher porque eu quero pregar, quero estar conhecido. Jamais. Vamos fazer para que o nome do Senhor seja glorificado. Quer cantar, quer pregar, quer orar, o que seja que nós façamos tudo para a glória do Senhor nosso Deus. Aleluia, porque tudo isso vai passar. E o que adianta nós adquirirmos tantas coisas aqui e perdermos a vida eterna? O que adianta nós estarmos focados nas coisas materiais, quando a qualquer momento nós poderíamos partir deste mundo? Lembro-me daquele homem que a palavra de Deus fala, que ele conseguiu muitos bens, muitas riquezas, e um dia ele falou para a alma, tu tens muitos bens, tem fartura para muitos anos. Ele pensou em destruir os celeiros e construir outros, porque tinha muito dinheiro, não sabia com o que gastar. Tem pessoas que estão nessa situação. Aí o que ele disse? Eu vou derrubar os celeiros e vou fazer outro. Mas naquela mesma noite ele ouviu uma voz: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Irmãos, o que adianta se nós ganharmos o mundo inteiro e perder a nossa alma? O que daria o homem em resgate da sua alma? Sua alma tem um valor inestimável para Deus. Deus tem coisas grandes para a sua vida. Deus tem o melhor para a sua vida. Não deixe sua esperança estar aqui na terra, nas coisas materiais, em bens materiais. Tem pessoas que trabalham duro, é como a palavra está falando aqui, sobre o mundo que ele vai passar e sua concupiscência. Aí ele fala sobre a concupiscência da carne, ou seja, os desejos pecaminosos, os desejos da carne. Tem pessoas que abrem mão da comunhão com Deus para realizar desejos carnais. Ele fala também sobre a concupiscência dos olhos, é ver, é querer ter mais, é a ambição. E fala também da soberba da vida. Eu sou, eu posso, eu faço. Cuidado, vamos ter cuidado com a arrogância, com a exaltação, porque do Senhor é a glória e Ele não divide com ninguém. Aleluia. E a Bíblia diz que a um Ele exalta e a outra Ele abate. Então, irmãos, nossa esperança tem que estar no Senhor. É dele, espera, minha alma, do Senhor. Dele vem a tua salvação. Ele é o teu refúgio, Ele é o teu esconderijo, Ele é o lugar seguro. Aleluia. E o próprio Jesus, Ele advertiu também a sua igreja, quando Ele é ali no Sermão do Monte, no capítulo 6 de Mateus, versículo 19 a 21, Ele diz assim: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Irmãos, nós não estamos aqui fazendo apologia à pobreza, à negligência de se adquirir algo, jamais. Somos servos do Senhor, dizimistas e ofertantes na casa do Senhor, temos direito à bênção do Senhor. Então nós não vamos viver trabalhando duro. Muitas pessoas até deixam de congregar para estar trabalhando dia e noite e para adquirir mais bens ainda, e aí se cansa. É como diz uma frase que eu achei muito importante, só que eu não lembro toda, mas que os homens, eles trabalham toda a vida para adquirir dinheiro, aí depois chega uma determinada idade, ele vai gastar o dinheiro todo para adquirir a saúde que perdeu.
Então não perca tempo, trabalhe dignamente. O trabalho dignifica o homem. A Bíblia diz que nós vamos comer do suor do nosso rosto, mas nós não vamos esperar a bênção de Deus só aqui. Não, Jesus vai me abençoar porque eu tenho uma casa, quero ter mais duas. Eu tenho um carro que eu preciso de outro. Jesus vai me abençoar, só correr atrás disso. Não, nós vamos correr para buscar a Ele, a face dEle, nos inclinar diante dEle. É dEle que nós precisamos, é dEle. Ele disse, sem mim, vocês nada podem fazer, aleluia. E muita gente confia nas riquezas, porque nós estamos vivendo em um mundo que nós sabemos que a política está dessa forma. Os homens, quanto mais têm, mais querem. Os bancos daqui já não cabem mais, vão para o exterior para fazer os acúmulos de dinheiro, pensando no futuro, para não ter uma derrota, para viver sempre, manter o status social. Mas nós estamos no Salmo 62, 10, que diz assim: se as vossas riquezas aumentarem, não ponhais nelas o coração. Deus está lhe abençoando, não ponha o coração nisso. Veja isso como algo passageiro. Quando partir daqui não vai levar nada, mas nós aguardamos o novo céu e a nova terra, onde habita a justiça. Aleluia, aleluia. Irmãos, e muitas vezes tem pessoas que vêm para a igreja porque acham bonito. Eu vi aquela irmã cantar, eu acho lindo, eu também quero cantar. Eu quero aquela posição de destaque, eu quero ficar no lugar de alguém assim. E isso aconteceu na Bíblia. Capítulo 8 de Atos nos fala sobre um homem que ele não tinha interesse nos caminhos do Senhor. Simão, o mágico. Ele exerceu magia durante muito tempo lá em Samaria. E o povo respeitava muito a ele, ele era muito honrado, muito respeitado pelas pessoas. E quando chegou Filipe, levado por Deus para pregar, que ele foi levado pelo Senhor através da perseguição, ele foi pregar em Samaria, Deus começou a operar. Deus começou a fazer milagres extraordinários pela mão de Filipe. E a palavra diz que coxos e paralíticos eram curados. Deus fazia coisas grandes e a cidade começou a se movimentar. E quando Simão Mágico viu aquilo, ele entrou também, ele também disse que aceitou Jesus. Estava ali no meio. E a igreja em Jerusalém ficou sabendo do que estava acontecendo em Samaria, que Deus estava operando. Aí o que fizeram? Mandaram para lá os apóstolos Pedro e João, para ver como estava o trabalho e também com a autoridade, como eles eram líderes da igreja. Chegaram lá, eles começaram a orar, impuseram as mãos sobre os irmãos e o Espírito Santo começou a batizar. Quando ele põe a mão, e Simão Mágico ficou admirado. E quando ele ficou admirado, ele ofereceu dinheiro para os apóstolos. E disse, me dê também desse poder, porque eu quero também, para quando eu impor as mãos, as pessoas também serem batizadas. Ele queria simplesmente o status, queria aparecer, mas a glória de Deus ele não dá, ele não divide. Ao humilde, a palavra de Deus diz que ele, ao coração quebrantado e contrito, ele não despreza. Deus não despreza aquele que desce na presença dele, de coração. Eu não posso descer só na presença de Deus para vir ministrar a palavra. Eu preciso ter uma vida de comunhão com o Senhor. E quando Simão quis isso, Pedro, cheio do Espírito Santo, repreendeu aquele homem e disse que ele não tinha parte no ministério, que ele orasse pedindo a Deus e ele se arrependesse. Ele pediu para os apóstolos orarem. A Bíblia não fala, mas a história conta que foi trágico o fim de Simão. Então, irmãos, isso é querer barganhar com Deus. E nós não estamos aqui para barganhar. Nós não esperamos o Senhor só nessa vida. Se Deus fizer, Ele continua sendo Deus. Se Ele não fizer também, Ele é soberano. Muitas vezes tem alguém doente, nós vamos orar e o Senhor não quer curar. Chegou o momento da pessoa partir, ou a pessoa não teve fé suficiente para receber a cura. Mas por isso a família vai desviar, a família vai deixar de adorar a Deus? Não.
na luta, na prova, na dor, nós teremos que estar sempre com o nosso Senhor. Haja o que houver, venha o que vier, a tempestade está forte, mas nós confiamos no nome do Senhor. A luta passa, tudo aqui vai passar, aleluia. E a palavra diz: se nós esperarmos o Senhor só nessa vida, nossa esperança estiver só aqui, nós seremos os mais indignos, os mais miseráveis de todos os homens. Mas a nossa esperança está em Deus. E como nossa esperança é ativada, irmãos? Porque o tempo não dá para nós explicarmos isso, mas às vezes nós confundimos fé e esperança. Fé e esperança são duas coisas distintas. É tanto que o apóstolo Paulo falou para a igreja de Corinto. Eu não marquei esse versículo aqui, falei para a igreja, esqueci. Mas ele fala sobre a fé dos irmãos, que deveria estar ativa juntamente com a esperança. E também no capítulo 13 diz o quê? Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Então são duas coisas distintas, a fé e a esperança. Então nós cremos no Senhor, porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e não veem. E esperança, eu vou orar, nós estamos esperando, não, é isso aqui que eu queria de Deus. Mas em Romanos capítulo 8, ele vai nos dizer, capítulo 8, Romanos, capítulo 8, versículo 24 e 25. 25 e 26, desculpem. Romanos capítulo 8, deixa eu ler aqui. Esses versículos dizem assim, 24 e 25 mesmo. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperarmos o que não vemos, com paciência o esperamos. Então, ele nos diz aqui que nós somos salvos em esperança. Quer dizer, porque nós não vimos Jesus morrer, ressuscitar, ir para o Pai, mas nós temos a convicção através do Espírito Santo que testifica nos nossos corações, e temos certeza que nós subiremos ao encontro dele, e que aqueles irmãos que já partiram, já estão lá na glória, e nós vamos rever, que haverá ressurreição. Nós cremos nisso. Então, a esperança que se vê não é esperança. Nós não vimos, mas cremos. Então aí é esperança, porque se alguém vê, como vai esperar? Mas nós não vimos e cremos, e nós somos bem-aventurados. Aleluia. E a palavra nos fala também, já foi lida aqui nesta noite, Romanos 12, 12, que fala para nós nos alegrar na esperança. Nos alegrar, porque quando nós passamos uma situação difícil, quando as tempestades vêm, falo como exemplo próprio, né? Porque eu tive muitos momentos na vida difíceis, campo missionário, muito difícil, mas naqueles momentos o Espírito Santo testificava com o meu espírito que haveria solução para aquela situação, que Deus não ia deixar perecer naquela situação, e o Senhor fez. Então nós cremos dessa maneira. Mas como essa esperança é ativada em nós? A palavra nos fala em Romanos capítulo 5, que fala sobre a fé. Temos entrada pela fé, a graça de Deus, estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também, olha só, nos gloriamos na esperança da glória de Deus. O que é a glória de Deus? Aqui para nós no momento é a honra de Deus. Nos gloriamos naquilo que Deus pode fazer na nossa vida e ainda no porvir. Nós estamos, porque se nós esperarmos só aqui, é vã, mas nós esperamos lá, mas é 100% aqui ainda por fim, a vida eterna. E a palavra diz aqui, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência produz a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Olha, irmãos, aqui está falando sobre tribulações, infelizmente
Muitas pessoas estão indo para... Tem muitos templos aí cheios, superlotados, porque nós sabemos que hoje em dia está muito em alta a teologia da prosperidade. É o pare de sofrer, você não vai sofrer mais. As pessoas acham que simplesmente aceitar Jesus, seguir a Jesus, é viver no mar de rosas, é sombra e água fresca, e não é dessa maneira. As tribulações vêm. Deus permite na nossa vida momentos difíceis, momentos de dor, mas Ele disse para nós algo. O próprio Jesus disse: vocês vão passar por momentos difíceis, mas vou dizer para vocês, no mundo vocês terão aflição, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Aleluia. Ele disse que Ele venceu. Isso é para nos fortalecer, é para nos animar, é para nos dar mais convicção de que Ele é conosco e que a vitória é nossa pelo seu poderoso sangue. Aleluia. E aí a tribulação vai produzir a paciência. A paciência produz experiência, e experiência, esperança. Enquanto isso está acontecendo, Deus está nos forjando. Deus está trabalhando em nós, trabalhando no nosso caráter, formando em nós a imagem dele, para que nós reflitamos, para que quando alguém olhar para nós... Quantas vezes alguém olha e diz assim: não, parece que aquele irmão não está passando por aquela luta, parece que aquele irmão ou aquela irmã não perdeu um ente querido, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia. Nós temos a alegria do céu, a presença de Deus nos fortalece, a presença do Espírito Santo em nós nos dá força para vencer. A palavra de Deus diz que mesmo que o inimigo venha como correntes de água, o Espírito do Senhor agora contra ele a sua bandeira. Isso quer dizer, mesmo os ataques de Satanás contra a nossa vida, você sofreu ataque do inimigo, você tem sofrido ataque do inimigo, mas a palavra de Deus nos fala que quando ele vem assim com esse ataque, o Senhor arvora contra ele a sua bandeira. Tenha certeza que a bandeira santa do Senhor, a bandeira da vitória, está arvorada em seu favor. O nosso Deus, Ele peleja por nós, e a tribulação não nos mata, mas nos fortalece. Os ataques do inimigo, Ele serve, Deus utiliza para nos fortalecer, para forjar em nós o seu caráter, e para nos fazer a sua imagem e semelhança, nós refletirmos ao mundo a sua luz. Aleluia. E ainda nós temos certeza daquilo que o Senhor pode fazer na nossa vida. A palavra ainda nos diz, irmãos, que tudo isso é um pouquinho de tempo, e nós esperamos do céu a volta do nosso Salvador, do nosso Redentor. Se nós formos abençoados aqui, glória a Deus, amém, aleluia. Nós vamos ser abençoados e utilizar da melhor forma aquilo que Deus coloca em nossas mãos. Mas se aquilo que nós não esperarmos não chegar, a palavra nos fala, nos dá o exemplo de Jó, que mesmo em meio ao sofrimento, depois de perder tudo, ele continuou na esperança. Ele disse: porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim ele vai se levantar. Se não deu certo, creia que o Senhor vive, que o teu Redentor não falha, que o Senhor, se Ele não ressuscitasse, Ele não poderia ser o nosso Salvador, o nosso Redentor. Nós não poderíamos esperar nele, mas como Ele está vivo, nós esperamos, nós cremos, nós sabemos que haverá um fim para todas as coisas, que tudo aqui vai passar. Momento de alegria passa, mas um momento de tristeza também passa, e o que vai permanecer, aquele que faz a vontade de Deus, é quem permanece para sempre. E o apóstolo João, no seu capítulo 3, ele nos diz também algo sobre a nossa esperança. Mas também o apóstolo Tiago e o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, ele nos diz que a nossa fé, ela é provada. Ela é provada como ouro. Aleluias. Que a fé, versículo 7 da primeira epístola de Pedro, no capítulo 1, diz
que a prova da nossa fé, mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, ela deve se achar em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo vos alegrais, com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Aleluia. Irmãos, nós estamos aqui neste mundo, não sabemos o momento da nossa partida, nós não sabemos o dia nem a hora em que o céu se abrirá e Jesus voltará, mas temos certeza que Ele vem. A qualquer momento nós podemos ser arrebatados, mas também a qualquer momento nós podemos ser chamados individualmente. E nós precisamos estar firmes dessa esperança. Aleluia. A palavra nos diz que aqueles que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Deus quer a sua igreja inabalável, mulheres firmes na esperança, mas não é só mulheres, a igreja firme na esperança. Nós precisamos estar firmados na nossa esperança, que é Jesus, não simplesmente na expectativa de coisa que pode nos acontecer, mas se tudo falhar nesta vida, nós temos a eternidade. E o apóstolo Pedro, ele já nos falou que nós somos provados, que a nossa fé, ela é provada como ouro, aleluia. E cada vez que nós somos provados, é porque Deus quer nos fazer crescer mais um pouco. Se nós formos provados, nós vamos adorar o Senhor, porque com isso nós vamos crescendo em fé e vamos rompendo as adversidades da vida, no nome de Jesus. E o apóstolo João, na primeira carta, capítulo 3, versículo 2, ele diz assim: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Aleluia. Ainda não é manifestado o que havemos de ser. Então, se esperarmos em Cristo só nessa vida, nós seremos os mais miseráveis de todos os homens. Mas nós esperamos aquilo que Ele vai manifestar. Sabemos que quando Ele se manifestar, nós o veremos como Ele é. Aleluia. Seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. Quantos creem aqui que serão semelhantes ao Senhor, que terá o seu corpo glorificado? Em breve, em nome de Jesus, nós receberemos um corpo espiritual, nós receberemos um corpo de glória, semelhante ao corpo do Senhor quando foi ressuscitado. E o corpo espiritual não quer dizer que nós seremos simplesmente invisíveis ou porque somos espirituais. Fala de nós vivermos na dimensão espiritual, porque Jesus, quando Ele ressuscitou, Ele se mostrou para Tomé e Ele disse: veja aqui minhas mãos e veja os meus pés, o meu lado furado, porque um espírito não tem carne e osso como eu tenho. Então, quando nós ressuscitarmos, nós teremos um corpo semelhante ao de Jesus, um corpo espiritual, não sujeito mais a intempéries dessa vida, não sujeito a envelhecimento, a doenças, a fracasso aqui nesta vida, mas um corpo de glória, onde nós estaremos vivendo em espírito e verdade diante do Senhor. Então, essa é a nossa esperança. Você crê no Senhor? Eu gostaria que a igreja ficasse de pé para nós cantarmos o louvor ao Senhor. Então, irmãos, firme a sua fé no Senhor. A fé é o firme fundamento das coisas que não se esperam, que não se vê, mas se espera. Firme o seu pensamento no Senhor, a sua fé. Não deixe sua fé se abalar. Creia no poder de Deus. Se você busca o Senhor, se você está pedindo algo ao Senhor, espere, mas peça segundo a sua palavra, porque Ele tem compromisso com a sua palavra. Ele cumpre aquilo que Ele diz. Então, aguarde no Senhor, mas se falhar, Deus é Deus. Continue glorificando o Senhor. Aleluia. Toda a igreja, vamos adorar o Senhor. Minha fé não está firmada
nas coisas que podes fazer. Eu aprendi. Adore ao Senhor neste momento. Preste esse louvor, esta adoração ao Pai. Ele veio, sim, amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não quiser, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja mil houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será. O Espírito Santo me toca neste momento. E nós vamos fazer uma oração. Você que por acaso sofreu alguma frustração na sua vida, porque você queria muito aquela bênção, você queria muito aquele emprego, ou aquele curso, ou seja o que for, aquela pessoa para se casar. Não sei o que você queria, mas o Espírito Santo nesta noite está dizendo: põe a sua esperança no Senhor. Tudo aqui um dia você vai entender que Deus tem o melhor para você. Se não deu certo, Ele continua sendo Deus. Deixe Deus tomar o controle da sua vida. A casa que você desejou, o emprego, seja o que for, a doença que ainda não foi sarada, a casa que você não conseguiu comprar ou não conseguiu vender, Deus está no controle. Aleluia! E se você glorificar o nome do Senhor, a situação pode ser mudada, pode ser diferente. Adore ao Senhor pelo que Ele fez, pelo que Ele faz. Aquilo que não chegou ainda nas suas mãos, abra as suas mãos e recebe essa vitória. Adore o Senhor, diga assim: Senhor, eu te adoro por esse sonho que ainda não foi concretizado, porque eu te espero aqui, mas muito mais da eternidade. Eu não dependo de bens materiais, eu não dependo de coisas materiais, é tudo passageiro. Status, dinheiro, riquezas, tudo vai ficar aqui, mas o que vai permanecer é a tua glória na minha vida. Ai, comece a adorar o Senhor por aquilo que ainda não foi feito, mas que você espera, que você crê que Deus tem poder para fazer, e Ele fará além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Pai, nós te adoramos, nós te bendizemos, porque Tu tens o controle de todas as coisas. Oh Pai querido, nós não queremos barganhar contigo, nós não queremos te servir somente pelas bênçãos que pode nos proporcionar. Pai querido, não queremos que as bênçãos materiais venham concorrer com a nossa garantia de vitória na eternidade. Nós esperamos é o céu, nós esperamos a Tua volta. Ah, Senhor amado, o que adianta nós termos tudo nesta vida e nós perdermos a eternidade? Ah, Senhor, nós te louvamos por este grande resgate das nossas almas, porque Tu és poderoso para fazer coisas grandes na nossa vida. Te adoramos, Senhor amado, e te pedimos, alegra o nosso coração por aquilo que ainda não aconteceu. Nos faz entender que os Teus planos para a nossa vida são
são muitos maiores o teu propósito para a nossa fé, na nossa caminhada. Sabemos, Senhor, que tu és fiel e tu cumprirás todas as coisas para a glória do nome de Jesus.